Olá! Esta semana a Câmara dos Deputados passou por uma prova de fogo. A votação do salário mínimo mobilizou parlamentares de todos os partidos, além de ministros e das centrais sindicais. Resultado: a aprovação sem alterações da proposta do Executivo, que estabelece o valor de R$ 545, além de uma política de reajuste salarial até 2015. Eu converso agora sobre este assunto e outros com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Tudo bem, deputado? Como vai? Tudo bem, Carla? Como vai? Que avaliação o senhor faz de todo esse processo de votação do salário mínimo aqui na Câmara? Olha, acho que a primeira questão, Carla, é de que nós produzimos uma votação histórica. Independente do valor do salário mínimo, pela primeira vez nós podemos votar na Câmara dos Deputados uma política de reajustes do salário mínimo até 2015 e que estabelece um critério que recupera o poder de compra do salário mínimo e, ao mesmo tempo, lhe dá um aumento real de salários. Por boa parte dos últimos 20 anos, o movimento sindical brasileiro lutava para que o salário mínimo pudesse ser de $100 e que houvesse, de fato, uma política de recuperação do salário mínimo mais perene e que garantisse aumentos reais para o salário mínimo. A proposta aprovada dialoga com esta reivindicação e com esta vontade que o Brasil tinha de poder ver o seu salário mínimo reajustando de forma gradativa e principalmente recuperando o seu poder de compra. Eu ontem fazia alguns cálculos. Se nós tivermos um crescimento médio da economia brasileira na ordem de 4,5% e a inflação ficar por volta de 5%, que está dentro das metas estabelecidas pelo próprio governo, nós chegaremos a 2015 com um reajuste do salário quase na casa dos R$800 e principalmente com uma valorização que levará o salário mínimo a quase $500. Há 10 anos atrás era inimaginável que nós pudéssemos chegar a uma condição tão boa do salário mínimo. Isto tem efeito nos outros salários, recupera o poder aquisitivo dos trabalhadores em geral do país e estabelece, na minha avaliação, um círculo virtuoso na economia. Mais salários significa o povo podendo comprar mais, o povo comprando mais significa ter mais produção, tendo mais produção precisa as empresas contratar mais trabalhadores, que representa mais salários na economia, criando, portanto, esse círculo virtuoso que só pode levar ao crescimento e ao desenvolvimento do país. Um outro tema que, na minha avaliação, é importante nesta votação é de que se quebrou um paradigma antigo no Brasil, de que salário gerava inflação. Eu mesmo, na minha época de dirigente sindical, participei de várias negociações onde o principal tema e o tom das negociações sempre era o de que não era possível dar reajustes de acordo com a inflação, porque isso significava indexar os salários à inflação, gerando mais inflação. Muitos acordos foram firmados com esta concepção sendo a que prevalecia. Com esta política de recuperação do salário mínimo, que já vinha acontecendo anteriormente, nós quebramos esse paradigma. Hoje, todos nós sabemos que o reajuste de salário ele não gera inflação, ao contrário, ele permite que a economia cresça, se desenvolva e que haja uma efetiva distribuição de renda a todos os brasileiros. Portanto, eu avalio como muito positiva o resultado desta votação, que vai produzir no Brasil, sem dúvida nenhuma, um círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento nos próximos anos. Presidente, também ficou definido que a partir de agora o reajuste do salário mínimo, o valor, será definido por decreto-lei. O senhor acredita que isso de alguma forma pode enfraquecer o legislativo? Não, eu acho que é uma certa confusão em relação a este tema. O legislativo tomou a decisão e a decisão é de que o salário mínimo será reajustado a cada ano pela inflação medida pelo INPC do ano anterior e a soma do PIB de 2 anos. Portanto, esta é a decisão. O que cabe daqui para frente é a cada ano o governo, ou a Câmara, se fosse o caso, somar a inflação com o PIB e dizer quanto deveria ser o salário. Então a decisão já está tomada pela Câmara dos Deputados. A Câmara já cumpriu o seu papel constitucional e institucional. Daqui para frente é só somar os dois índices e dizer quanto é que vai ser o valor do salário mínimo. Então, na minha avaliação, essa questão está superada. Nós precisamos agora nos preocupar com outros temas que permitam que o Brasil continue nesse ritmo de crescimento e desenvolvimento. Um deles é o Código Florestal. O senhor, essa semana, propôs a criação de um fórum de debates entre ambientalistas,
ruralistas e com a participação também do governo, para poder colocar o Código Florestal em pauta aqui na Câmara. Como é que o senhor imagina esse fórum? Qual é a sua expectativa em relação a essa discussão? Olha, tem um acordo que, durante a campanha para a presidência da Câmara, eu fiz com a bancada ruralista, de colocar em votação este projeto de Código Florestal e o relatório do deputado Aldo Rebelo durante o mês de março. O fato é que o acordo é para colocar em votação, mas não existe um acordo no mérito do projeto. O que nós precisamos agora é avançar no mérito do projeto, é construir os acordos e os consensos necessários que viabilizem a votação do novo Código Florestal. Para isso eu propus aos ambientalistas nesta semana de nós compormos uma Câmara de negociação do mérito do novo Código Florestal. E na minha avaliação tem que ter a presença dos ambientalistas, a presença dos ruralistas, a presença do governo e também do deputado Aldo Rebelo, para que a partir desse debate se possa chegar a um acordo que viabilize de fato a votação do Código Florestal na Câmara. Não adianta apenas botar na pauta, é preciso que haja esse acordo, porque senão cada uma das bancadas tem força, tem poder, tem instrumentos no regimento para não permitir ou inviabilizar a votação do novo Código Florestal. O que eu estou apostando com isso é que haja de fato esse diálogo, que haja esta negociação, que haja esta sensibilidade, tanto por parte dos ruralistas quanto por parte dos ambientalistas e do governo, para chegar a um entendimento que viabilize a votação deste novo Código Florestal. A minha preocupação é, de um lado, garantir que a agricultura no Brasil continue sendo um motor da nossa economia. E, portanto, nós precisamos dar aos agricultores a condição de produzirem e terem lucratividade. Por outro lado, nós precisamos garantir que o Brasil continue sendo uma referência na proteção ao meio ambiente. Nós queremos um crescimento e um desenvolvimento econômico, social, político do Brasil com sustentabilidade, com defesa do meio ambiente, com proteção do meio ambiente, porque é isso que a sociedade espera, inclusive, para o futuro. Então, esse equilíbrio entre a valorização da produção dos nossos agricultores, garantindo a eles a sua lucratividade, com a proteção ao meio ambiente, que é tão necessária para o futuro do Brasil e do mundo, é que nós esperamos que seja construída nesta Câmara de Negociação do Código Florestal. O senhor acredita que cedendo os ambientalistas e os ruralistas, cada um cedendo um pouco, vai se buscar esse consenso, senão não tem votação? Eu acho que nós temos que caminhar nessa direção, né? Precisa haver essa sensibilidade e cada um ceder para que se possa chegar a um acordo. O seu partido, o PT, optou por um rodízio para comandar uma das principais comissões aqui da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O primeiro ano para o deputado João Paulo Cunha, de São Paulo, e o segundo ano para o deputado Ricardo Berzoini, também de São Paulo. Por que o PT fez essa opção? Na verdade, o PT, quando elegeu a maior bancada, ganhou a preferência para escolher as comissões às quais gostaria de presidir no próximo período. E fez uma opção por escolher a primeira comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, que é não a mais importante, uma das mais importantes da Casa. E é óbvio que fez um ajuste, um acordo entre todas as correntes internas, também olhando um pouco para a realidade regional e procurando fazer com que houvesse um equilíbrio entre os debates internos do partido, as questões regionais e a realidade do partido, que hoje é um partido não mais apenas centralizado em São Paulo ou na região sul, né? O PT cresceu muito, hoje ele está organizado em praticamente todos os estados brasileiros. O PT tem um crescimento enorme na região norte e nordeste. E esta opção de ter o deputado João Paulo Cunha no primeiro período, o deputado Ricardo Berzoini no segundo ano, é uma opção que dialoga com outras composições que foram feitas em outros espaços que o PT terá na Casa. Os dois deputados são deputados experientes, um já foi ministro, presidente do partido, o outro já foi presidente da Câmara dos Deputados, e terão, sem dúvida nenhuma, uma tarefa de ajudar na condução dos trabalhos e na votação das matérias importantes que nós teremos colocado na pauta no próximo período. Tanto o deputado João Paulo quanto o deputado Ricardo Berzoini são dois deputados experientes e contribuirão enormemente para o processo legislativo nesses próximos 2 anos. E das demais 19 comissões será respeitado o princípio da proporcionalidade. Isso significa que a grande maioria dos partidos será contemplada? Sem dúvida, nós estamos reforçando esse critério da proporcionalidade. Inclusive, houve
a criação de alguns blocos para atuação no plenário da Câmara dos Deputados, mas que não influenciarão na composição das comissões que acontecerá de acordo com o critério da proporcionalidade. Com isso, até o PV, que tem 14 deputados, até o PV, que tem 14 deputados, estará indicando um presidente de uma das comissões que são consideradas permanentes na Câmara dos Deputados. Presidente, para a gente encerrar, vamos projetar já essa próxima semana, o que o senhor imagina que possa ser colocado em pauta para votação? Olha, nós vamos construir a pauta no início da semana com os líderes. Vamos votar algumas medidas provisórias que ainda trancam a pauta da casa e vamos tratar sobre outras matérias. Eu diria que 2 estão sendo trabalhadas e quase prontas para irem à votação. A que estabelece o novo teto do Simples, porque significa um auxílio, mas principalmente um fortalecimento das nossas micro e pequenas empresas do país, apostando na formalidade destas empresas, e queremos também votar o Código Brasileiro Aeronáutico, o novo Código Brasileiro Aeronáutico, que já tinha acordo no final do ano passado para a sua votação e que nós queremos ver se agora, ainda nesse primeiro semestre, conseguimos votá-lo. Então essas matérias estão na pauta, mas nós vamos ainda no início da semana discutir com os líderes, conversar com as lideranças, com os nossos deputados, no sentido de compor uma pauta que seja possível ser votada durante a próxima semana. Tá certo. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui no Conversa com o Presidente. Eu é que agradeço. Conversa com o Presidente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.